Olá, trilheiros! Sejam bem-vindos! Nosso curso sobre regimes de bens e outros aspectos patrimoniais. E nessa aula, que é a nossa primeira aula do curso, nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais, algumas disposições gerais que se aplicam a todos os regimes e mais algumas outras situações patrimoniais também relativas a casamento e que podem ser estendidas à união estável. Bom, o que é o casamento, né? E aqui, quando eu falo casamento, a gente pode estender esses entendimentos para a união estável também. Casamento, pelo Código Civil, plena comunhão de vida, 1511, né, do já citado Código Civil. E o casamento também gera deveres e obrigações recíprocos entre os cônjuges. Bom, o que eu quero dizer a respeito disso? Casamento é um entrelaçamento de patrimônio. Se você já vive com alguém, mesmo que não seja formalmente, você sabe a bagunça que é patrimonial. Às vezes, um tá um pouquinho melhor no mês, acaba pagando um pouquinho mais de conta, às vezes o outro tá melhor, há uma bagunça ali, tanto daquilo que tem na própria casa, quanto até dos rendimentos, né, de quem coloca o que dentro de casa, quanto dinheiro que entra. E aí, por causa disso, isso vai gerar uma série de consequências jurídicas que elas precisam ficar ordenadas desde o começo, né? A gente já precisa combinar antes de entrar numa relação como é que nós vamos dividir depois, até por uma questão de resguardar direitos de terceiro. Se eu faço uma bagunça patrimonial e cada um tem autonomia da vontade para contrair dívidas, né, até um certo limite, claro, mas se cada um é maior, capaz e pode contrair dívidas livremente, então a gente precisa deixar ajustado quem vai responder pelo quê, que bens que vão responder pelo quê. E como que a gente faz isso? Que horas que a gente resolve isso? Bom, o ideal é antes de casar, né? Antes de você entrar num relacionamento que todo mundo já defina, olha, vai ser assim que a gente vai dividir. Então, qual é esse momento de definição dessas regras? No momento de escolha do regime, pelo 1639 do Código Civil, antes da celebração. Através do quê? Pacto antinupcial ou pacto pré-nupcial, como também vocês podem escutar por aí. Tudo bem, antes da celebração, mas aí eu casei, não fui muito bem informado, ou por qualquer outro motivo, depois do casamento eu resolvo mudar o meu regime de bens. É possível? Pelo parágrafo 2º, a gente pode alterar o regime de bens, mas aí já não é mais um ato administrativo, não é simplesmente no cartório, um ato tão fácil quanto essa escolha de regime acontece antes do casamento. Esse pacto pré-nupcial, essa escolha de regime que a gente faz depois da celebração do casamento, ela já precisa da vigilância judicial, né? Então eu preciso fazer um pedido motivado, e esse pedido vai precisar de autorização judicial e eu vou ter que resguardar direitos de terceiros. Por quê? Essa alteração de regime, ela não pode servir para lesar direito de terceiro. Eu não posso lesar patrimônio alheio, eu não posso usar essa mudança de regime para, de repente, me escapar de pagar alguma dívida que eu estou devendo para alguém. Então, para isso, tem toda essa série de requisitos. Mas é possível? Inovação do nosso código, sim. Depois do casamento, é possível. Que mais? E aí eu resolvi casar, mas eu não escolhi regime de bens, eu não fiz pacto antinupcial, eu não decidi nada. Isso quer dizer que o meu casamento não tem regime de bens? Existe casamento sem regime de bens? Não, não existe. Se eu não fizer a escolha, o meu regime de bens que vai vigorar é pelo 1640, o da comunhão parcial. E aí não havendo pactuação, ou se a minha pactuação por algum motivo for nula. E aí a gente vai ver sobre as formas do pacto antinupcial e se a gente não observar alguma dessas formas, vai viger o regime da comunhão parcial. E quais são essas formas? De que forma eu posso organizar o meu patrimônio através do pacto pré-nupcial ou pacto antinupcial? Bom, a Maria Berenice diz que a lei faculta alguns modelos pré-fabricados. A gente tem algumas formas de pactos, né? Mas, apesar disso, embora eu tenha um modelo legal ou subsidiário, que é aquele não escolhendo vai viger esse, que é o do 1640, eu posso dispor dos meus bens utilizando qualquer um desses modelos pré-fabricados. Não sou obrigada a pegar o modelo legal. Se eu não escolher, vige o modelo legal. Mas eu também posso fazer um modelo meu. Eu posso simplesmente pegar determinado bem e dar uma disposição diferente para ele do que o meu regime legal
o regime da minha escolha diz. Então, por exemplo, eu posso falar que eu vou vigiar pela separação absoluta, mas estipular no pacto antinupcial que determinado bem que pertencia somente a mim vai ser dos dois depois do casamento. E aí, esse regime personalizado, entre aspas, assim, vamos dizer dessa forma, né, esse regime personalizado, ele está previsto no parágrafo único do 1640 do Código Civil. Além disso, a única exceção a essa situação de liberdade de escolha é do regime obrigatório do... desculpa, eu falei anteriormente 1640, agora 1641, tá? E quais que são as hipóteses do regime obrigatório? Se você for casar e você incorrer em qualquer uma dessas hipóteses, você necessariamente precisa casar pelo regime de separação de bens. Quais são essas pessoas? Quais são essas hipóteses? Aquelas pessoas que casarem sobre a pendência de uma causa suspensiva. Lembra lá na aula de causa suspensiva? Quais são as causas suspensivas? São situações em que ocorre uma confusão patrimonial, uma confusão de direito, e que a pessoa que está se casando, ela pode criar uma lesão a um direito a um patrimônio de terceiro. E aí, por causa disso, então, ela quer casar, ela vai ser punida com o regime de separação de bens para preservar direitos de terceiro. Ela também não pode usar o casamento para macular direitos de terceiro. O que mais? Pessoa maior de 70. Essa redação foi alterada, mas continua sendo extremamente criticada pela doutrina, porque você está falando de pessoas maiores e capazes, e só porque é maior de 70, por um argumento moralista, essas pessoas obrigatoriamente têm que se casar pelo regime da separação absoluta. E aqueles que dependerem, para se casar, de suprimento judicial, e aí na aula própria a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí, depois que eu casei, misturou tudo lá, tudo bem, já ficou mais ou menos definido o que a gente comprar antes do casamento vai ser de quem, o que comprar depois do casamento vai ser de quem, mas como é que a gente administra o patrimônio? Basicamente, é mais ou menos óbvio, tá? Fora exceções que nós vamos conversar depois oportunamente, cada um vai cuidar do seu patrimônio. Patrimônio comum, os dois vão cuidar ao mesmo tempo. Mas o que é mais relevante? É relevante que se aplica a todas as questões patrimoniais. A questão do bem imóvel. O bem imóvel não pode ser vendido sem autorização do outro. A mulher não pode vender bem imóvel sem autorização do marido, o marido não pode vender bem imóvel sem autorização da mulher. E quando um não autoriza, como que a gente resolve? O 1648 diz que quando há uma recusa sem justo motivo, ou a impossibilidade, o cônjuge está em coma, ou alguma coisa assim do tipo, ou está em estado vegetativo, ou sumiu, essa impossibilidade ela pode ser suprida pelo suprimento judicial, né, pela decisão do juiz. E qual que é a única exceção de todos os regimes de bens que eu posso alienar livremente o meu patrimônio sem precisar da autorização da outra pessoa? Regime de separação de bens, porque aí não há confusão patrimonial. Eu não tenho que resguardar o direito do meu cônjuge. O que é de cada um, não há mistura, então não precisa dessa autorização. Então, mais uma vez, alienação dos bens imóveis, mas tudo bem, aí tem um pulo do gato, tá? Aqui tem um senão. Se eu não posso alienar, eu também não posso praticar atos que seriam como alienação indireta. Então, eu também não posso gravar conos real, ser autor ou réu de ação judicial, porque todas essas ações, elas vão indiretamente implicar em perdimento desse bem. Esse bem ele não vai ser alienado diretamente pela minha vontade, mas de uma certa forma ele vai ser posto a perder se eu colocar fiança, aval, fazer doação ou qualquer outra forma de alienação indireta. Então, para resguardar disso também não pode. Além de não alienar, eu também não posso praticar nenhum desses atos sem autorização do meu cônjuge. E aí, se esses atos acontecem sem autorização, o que acontece? A ação é de anulação e não de nulidade, ela não é nulidade plena, ela depende de alguma coisa, ela depende de uma ação desse cônjuge que se sinta prejudicado, então ela não é automática, e o prazo dela é de 2 anos, é prazo prescricional para pedir essa anulação. Eu quero só lembrá-los, pelo 1642, que
Prazo prescricional não corre contra os cônjuges, entre os cônjuges, na vigência da sociedade conjugal. Então, essa venda ocorreu lá no começo do casamento, o casal ficou casado 10 anos e aí depois se separou. Contra o cônjuge, esse prazo não vai correr durante a vigência desses 10 anos aí de união, de sociedade conjugal. E quais são os legitimados? São o cônjuge e o herdeiro beneficiário, ou que seria beneficiário dessa venda. Além disso, outro detalhe importante, né? Então, como é que ficaria a administração do patrimônio dentro de casa? Lembra que eu comentei que é uma confusão muito grande, que às vezes um tá um pouquinho melhor, o outro supre um pouco as contas, depois troca. Em geral, é muito difícil definir quem comeu o quê, porque afinal de contas, casamento não é república, né, gente? Não é aquela coisa de cada um tem o seu armário. As despesas da casa, elas são todas bagunçadas, um compra, o outro é que come, o outro não come, enfim. E aí fica muito difícil separar o que é o que de quem. Por causa disso, por causa dessa confusão, o 1643 do Código Civil define que o cônjuge não precisa pedir autorização para o outro para contrair dívidas, para comprar mantimentos para casa. E também, aquilo que ele comprar, o outro vai ser solidariamente responsável, desde que seja usado para despesas cotidianas, para aquele dia a dia de dentro de casa. Isso também inclui não só alimentação, como outros produtos, papel higiênico, produtos de higiene, balde, vassoura, água, enfim. Inclui também lazer, inclui vestuário. Só não vai incluir nessa conta aquilo que tiver caráter de ostentação, aquilo que foi padrão de vida suntuoso, aquilo que passar do meu limite do dia a dia, do meu normal. Então, tudo bem, eu sei que o meu cônjuge vai responder solidariamente por mim, então eu vou comprar 3 quilos de caviar por dia e vou comer só caviar. Vou passar caviar na pele, enfim. Esse excesso, esse padrão de vida suntuoso, o outro não é obrigado a dividir comigo, a pagar ou a responder por causa disso. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção, a gente vai ficando por aqui, eu já te vejo na próxima aula. Até daqui a pouco, tchau!